assinantes e seguidores do oliberal.com. Hoje, no Liberal Entrevista, nós iremos conversar com o jornalista paraense Ulisses Campbell, que está lançando um livro aqui em Belém, na linha True Crime. Aqui ele já falou sobre Suzane von Richthofen, já veio aqui conosco lançar o livro, e agora a gente está falando sobre Elise Matsunaga. E está também conosco aqui Marli Quadros, que irá apresentar Ulisses para você. Olá! Bom, para quem ainda não conhece, porque o Ulisses já está muito conhecido, porque os 2 livros são best-sellers, né? Estão sempre em primeiro aí nas vendas, mas o Ulisses é paraense, nosso conterrâneo aqui de Belém, não é isso, Ulisses? Tem 47 anos e já passou por redações de grandes grupos de comunicação aqui do Brasil, como Revista Veja, Correio Brasiliense, Revista Super Interessante, Revista Época, e agora está no jornal o Globo, não é isso, Ulisses? Isso. Bom, e o Ulisses também já ganhou 3 prêmios ESSO de jornalismo, né? E um Embratel, é isso, Ulisses? Isso, Embratel aqui no Liberal. Olha aí, com matéria... por o Liberal, né? Então, o Ulisses é aí um jornalista que tem muita experiência, já lançou alguns livros, sendo que os 2 últimos é que nós vamos conversar hoje aqui, né? Sobre crimes reais, né? Que se transformaram aí em biografias das assassinas e que estão rendendo muito, viraram filme, viraram documentário, séries para Netflix, enfim. Vamos conversar aí sobre esse universo aí. E a Giza começa fazendo as perguntas. Né? Exatamente. Antes da gente começar as perguntas, lembrando que você vai receber as pessoas que compraram o livro ou que já têm o livro, né, na livraria Leitura na próxima quinta-feira, é isso? Isso, vai ter uma noite de autógrafos na livraria Leitura do Shopping Pátio Belém. Certo. Eu vou estar lá a partir das 18h30, vou ficar até as 21h30. Os 2 livros estão à venda lá, mas quem já comprou, que o livro da Elise, por exemplo, foi lançado em agosto, quem já comprou pode levar o livro lá para eu autografar também. A pessoa não é obrigada a ir no evento e comprar o livro, ela pode ir lá prestigiar, vai ter um bate-papo também sobre as obras. Eu queria também agradecer o convite de vocês, é a 2ª vez que eu venho aqui. Enfim, muito obrigado. A gente que agradece aí a tua presença aqui conosco. Vamos começar aqui. É o seguinte, você já está na 2ª biografia, que é sobre a Elise Matsunaga, que recentemente teve o seu documentário exibido numa plataforma de streaming, né? A gente quer saber, assim, de todos os... você, além de falar da Elise, você já tinha falado da Suzane. Qual dessas 2 biografias te despertaram, assim, na tua opinião, qual das 2 foi a mais brutal, a que te deixou mais impressionado, que te chamou mais atenção pelos requintes, pelo planejamento, enfim? Olha, em se tratando da personagem biografada, sem dúvida nenhuma, é Elise Matsunaga. Porque quando a gente compara uma com a outra, é fato que a Suzane ela não tem as mãos sujas de sangue. Certo. Ela é mentora do crime, ela é a mandante. Ela foi assim muito ardilosa, ela conseguiu construir uma engenharia para matar os pais, sendo que ela não matou ninguém. A Elise Matsunaga, ao contrário da Suzane, meteu a mão na massa. Ela matou o marido, matou o marido em frações de segundo, né? Que ela mesma diz que ela deu um tiro no piscar de olhos, mas aí ela levou 6 horas esquartejando o corpo do marido. Então, ela própria fez isso, sozinha. Certo. Então, isso faz dela uma criminosa, assim... Ela eleva ela a um outro patamar de crime. Precisa ter muito sangue frio, Sim, né? E qual sim. das 2 te deu, assim... Não, olha, não só sangue frio, viu? Mas ela precisa abrir mão de muito... Ela precisa abrir mão do altruísmo, de sentimentos básicos. Porque ela não está esquartejando qualquer pessoa, ela está esquartejando um homem porque ela se disse apaixonada, né? Dividir a cama com ele. Então isso faz do crime dela, assim, mais chocante. E qual delas 2 te deu mais trabalho para levantar dados, para levantar depoimentos, pessoas falando a respeito A Elise Matsunaga também, porque a Elise Matsunaga, o livro sobre Suzane von Richthofen, ele aborda a história do crime, mas ele tem as histórias paralelas dos presos que cumpriram pena com a Suzane e com os irmãos Cravinhos. Como são presos já sentenciados, é mais fácil você pegar a história nos processos penais. Aí o livro sobre Elise Matsunaga, ele traz o universo da prostituição. A prostituição de luxo em São Paulo,
a prostituição destinada para a classe média, que é aquela que é feita com anúncios em site, em boate, e até as prostitutas de calçada. Então, como trabalho jornalístico, conquistar a confiança dessas prostitutas para elas abrirem a vida, e assim, os traumas, as mazelas, por que elas se tornaram prostitutas, e contar como elas terminam, porque tem muitas prostitutas que a história está com começo, meio e fim. Então isso deu muito mais trabalho. Certo. E Ulisses, teu livro começou a ser lançado, né? Você está lançando em várias cidades, então começou a ser lançado em agosto desse Sim. ano, né? Sobre a Elise. Sobre a Elise. Coincidentemente, saiu recentemente também o documentário da Netflix falando, também trazendo, vamos dizer assim, a versão da Elise, né? De uma entrevistão com ela, né? Sim. Falando sobre o crime, sobre as acusações, um pouco sobre a questão do julgamento, até, de certa forma, discutindo a questão do sexismo, Sim, né? do machismo E tudo. Então, foi uma coincidência. Ou tu já sabias desse lançamento, desse trabalho da Netflix? Uma coisa acabou ajudando Sim, a inclusive eu vou aproveitar, né? Já aproveitar para responder a tua pergunta, já englobando filmes sobre Suzanne von Richthofen, os 2 filmes. Tanto os 2 filmes quanto o seriado, o documentário da Netflix, eles já estavam em produção antes de eu escrever os livros. É incrível. O livro da Suzanne, a pesquisa de um livro como esse, ele começa no balcão do tribunal, lá no fórum. Eu vou lá, peço o processo penal que condenou a Suzanne. Como ela cometeu o crime em 2002, foi julgada em 2006, e eu procurei pelos autos em 2018, eles estavam arquivados. Então, quando eu pedi o desarquivamento, que levou 4 meses, quando o processo chegou, eu encontrei o diretor do filme no mesmo balcão. Olha só. Ou seja, eu estava iniciando a pesquisa, claro que o dele, por um lado, foi mais fácil, porque eles se basearam só nos depoimentos dos 2, e eu tinha que ler os autos inteiros, que tinham 14 mil páginas. O seriado, o documentário da Netflix sobre Elise Matsunaga, também. Eu estava finalizando o livro sobre Suzanne, quando eu encontrei o pessoal lá, inclusive eu até apareço, é engraçado, eu apareço no início do documentário. É um easter egg, né? Eu estava fazendo Suzanne ali, não era Elise Matsunaga. Não era Elise. Não, era Foi uma Suzanne. outra coincidência. Outra coincidência. Porque aí os documentários, tanto o documentário quanto o filme, eles demoraram mais por conta da pandemia, né? Sim. Então ele teve uma hora que eles pararam tudo. O livro não, o livro eu conseguia continuar, porque quando veio a pandemia, eu já estava escrevendo praticamente os livros. O sobre Elise, né? Que o da Suzanne já tinha até lançado. Então foi mais tranquilo. Mas assim, tanto o livro, o filme, quanto o documentário, eles ajudaram a alavancar as vendas, porque eles jogam luz sobre os personagens. E tanto um filme quanto um documentário, eles têm um alcance muito maior, porque o livro está lá na prateleira de uma livraria, né? O filme e o documentário, ele chega na tua casa pelo controle remoto. E é uma coisa também que eu gosto muito de deixar claro, que não são produtos assim muito comparáveis, né? Porque o livro é um universo muito maior e o filme, um documentário é uma coisa muito... é um recorte. Em relação à sua pergunta sobre o documentário sobre Elise Matsunaga, é muito bom deixar claro que é um documentário idealizado pelos advogados da Elise. Foi eles que tiveram a ideia de bolar. A Elise era muito procurada para dar entrevistas para todo tipo de veículo de comunicação, TV, jornal, documentário. Só que você sabe que quando você entrega um personagem como esse para uma emissora independente, ela é jornalismo, ela vai fazer o que tem que ser feito. Quando você faz um documentário idealizado pelos advogados, ele vira uma peça de defesa. Tanto que eu vou te dar uma informação de bastidor. Quando quando o advogado ofereceu a Elise como um documentário, o projeto, eles queriam que não tivesse que a família do Marcos Matsunaga não tivesse voz no documentário, porque já existe um outro documentário na Amazon Prime chamado Investigação Criminal, que é a versão da família. Sim. Só que aí a própria produtora disse, olha, se você fizer um documentário só com a visão sobre Elise, não vai ter muita credibilidade. Então você precisa... Tem que ter o contraponto. Tem que ter o contraponto, ouvir o contraditório para o documentário ter critérios para ser exibido num canal como a Netflix, né?
como peça de defesa, eu acho o documentário dela muito bom. Porque, assim, eu defendo que o criminoso tenha voz. Eu não acho que o criminoso, por mais hediondo que o crime tenha sido, por mais violento que ele tenha sido na hora de cometer o crime, eu não acho que ele tem que ir para um lugar onde ele não tem poder de fala. Ele tem que ter voz. A gente precisa saber o que eles têm a falar. Eles precisam dizer o que eles sentiram, por exemplo, na hora de cometer um crime. Quais as motivações eles tiveram, né, para cometer um crime. Perfeito. No gênero, né, no gênero true crime aqui no Brasil, que vem crescendo bastante nos últimos anos, a Ilana Casoy, né, começou ali. Eu conheço a partir da Ilana Casoy, mas com certeza tem muito mais pessoas ali que já começaram a trilhar a respeito de fazer as biografias, de catalogar esses casos de grande projeção no Brasil. A gente também, a partir disso, vários materiais surgem na internet. E assim como você, que fez todo um levantamento, peritos, pessoas que trabalharam no caso, deram suas versões. Uma das peritas criminais do caso da Elise Matsunaga fala que ela não é nada dessa bondade que foi mostrada. Que, pelo contrário, durante a investigação, ela se mostrou muito fria, muito... Inclusive, foi grossa com uma delas durante o processo. Da tua visão, durante todo esse levantamento do material, qual é a Elise? É a do documentário? Ou a Elise é a que tu pesquisaste, ou seja, aquela que tem várias camadas Sim. ali para analisar? Olha, a Elise Matsunaga, no livro, ela não é uma mulher bondosa. Sim. Pelo contrário, ela é uma mulher fria que foi capaz de matar e esquartejar o pai da filha dela. Certo. Depois que ela matou e esquartejou, ela dividiu o corpo em 7 pedaços, distribuiu em 3 malas e fez uma desova numa mata para os animais comerem. Então essa é a Elise Matsunaga do livro. Ela não é uma mulher extremamente bondosa nem extremamente fria. Mas eu vou te dar uma resposta num campo um pouco mais complexa. Uhum. Quando você biografa um personagem como esse, você tem que se desprovido de maniqueísmo. Certo. As pessoas não são boas ou mais. Elas são isso o tempo todo. A vida da Elise no livro é retratada da infância até os dias atuais. Certo. Então, numa jornada como essa, você vai ter momentos em que você foi bondoso, momentos em que você foi extremamente frio, momentos que você teve explosão de raiva, você teve ódio, você teve amor. São essas camadas de sentimentos que a Elise está envolta, como, aliás, qualquer um de nós. Uhum. Quem de nós, em algum momento, não tem um momento de explosão, um momento de raiva? O que nos difere dessas pessoas é que a gente não cometeu crime nenhum. Verdade. Mas esses sentimentos as pessoas têm no dia a dia. A Elise Matsunaga, por exemplo, quando ela era técnica de enfermagem em Curitiba, ela fazia trabalho de doulagem de morte, que é aquele profissional que ele vai cuidar do paciente na finitude da vida. Olha, você já é praticamente pós-paliativa. Assim, olha, essa pessoa vai ficar aqui porque ela está quase morrendo. E a Elise, ela cuidava dessas pessoas assim com muito carinho, com muito amor. Inclusive, ela foi parar nesse tipo de trabalho e ela teve oportunidades, inclusive, de se beneficiar com isso. Porque nas histórias que eu coletei para o livro, só contratava para fazer doulagem de morte os pacientes muito ricos. E quanto mais ricos, porque era um trabalho caro, e era incrível, porque quanto mais rica a família, mais a família se afastava. Por isso que eles delegavam esse trabalho para técnicas de enfermagens e enfermeiros. Uhum. E a pessoa que estava morrendo, ela ficava tão grata com esse acolhimento no final da vida, que ela começava e ficava tão revoltada com os parentes ter se afastado, principalmente filhos, que elas começavam, essas pessoas que estavam morrendo, começavam a deixar bens como herança para as técnicas de enfermagem. Nossa. E a Elise, ela teve a chance de se aproveitar desse tipo de bondade e não se aproveitou porque ela não achava correto. Inclusive, ela presenciou, o livro traz uma passagem assim meio suspeita de um filho que, inclusive, acelera a morte da mãe para resolver problemas ali com herança. Ou seja, a Elise teve momentos ali, oportunidade de cometer crime, de se beneficiar, mas não, inclusive, ela era uma doula muito dedicada. Então tem essa passagem que humaniza a Elise, mas também tem passagens em que ela se revela uma mulher muito fria, principalmente na hora que ela esquarteja o marido. Uhum. E a Elise, ela tem, por exemplo,
2 atestados de psicopatia com laudos detalhados no livro. Então, assim, o livro sobre Elise, ele é um balaio de sentimentos, de características. Não é uma personalidade linear, ela é uma personalidade cheia de entrelinhas, de subtexto, de sentimentos ocultos. A gente sabe o retorno que você está tendo do público, né, em relação ao livro. Está sendo bastante vendido, inclusive o livro da Suzanne von Richthofen também é bem vendido até hoje, né? Agora, Ulisses, qual foi o retorno, se é que você teve algum retorno, das personagens dos teus livros? Por exemplo, a gente sabe que a Richthofen está movendo uma ação contra você, não é isso? Sim. Se eu estiver errada, depois não, você corrige. Ela não moveu ação nenhuma. Ela moveu uma ação contra a publicação do livro que ela ganhou numa liminar lá em 2019. O livro ficou censurado por 37 dias, mas o meu advogado, quero até agradecer mais uma vez o Alexandre Fidalgo, conseguiu liberar o livro no STF. E perdão. O que aconteceu foi o seguinte: a família do ex-noivo da Suzane, que é a família Alberg, que é o Rogério Alberg e a Josiele Alberg, que seria cunhada da Suzane, que movem uma ação contra mim, mas é uma ação em que eles pedem na justiça para eu não mais citá-los em lugar nenhum, nem em entrevista, nem em reportagens, nem em rede social. Eles não querem ser vinculados. Não é nem isso. Não tem como ela não querer ser vinculada, porque ela que acolhe a Suzane quando ela sai. Mas o que ela não quer, porque todas as matérias e as manifestações, inclusive o livro traz isso, é que eu banco no livro e nas reportagens que eu escrevo que ela é uma família de aproveitadores. Porque qual é o interesse que se tem em acolher uma criminosa como a Suzane, que não tem laço de parentesco nenhum, nem mais ela é noiva do Rogério? Então eu mostrei, numa reportagem que eu fiz na revista Época, que eles acolhem por motivos financeiros, porque a Suzane recebeu uma herança de R$1 milhão da avó, e ela não consegue resolver esse problema burocrático porque ela está presa. E elas se aproveitam também desses processos, assim. Elas saem processando tudo. Elas têm um processo contra a TV Globo, tem um contra a TV Record, tem uma contra outro jornal. A família. Ela diretamente não? Não. Mas você teve algum retorno sobre o que ela... Se ela viu o livro, se elas viram as duas? Sim, a Suzane, ela leu. Ela tem uma coisa assim que é bom também, que eu trabalho com esses criminosos há muito tempo, principalmente os de Tremembé, onde eles são assim mais humanizados, porque são crimes contra membros da própria família, não são criminosos profissionais, é bom deixar claro. O Tremembé, ele é um microcosmo à parte, assim, é um mundo à parte. Ali eles apelidam até presídio de caras, porque tem muitas celebridades presas lá dentro, né? Então, assim, do que a celebridade ela vive? Mesmo sendo uma celebridade do crime, vive dos holofotes. Da imagem. Então, quando você estampa uma criminosa como a Suzane na capa de um livro, num cartaz de um filme, ela vira protagonista de um filme, isso empresta respeito para elas dentro da cadeia. A Suzane, dentro de Tremembé, ela bate no peito, ela diz assim: eu tenho um livro, e você tem o quê? Tipo assim. Olha só. A Elise Matsunaga, ela leu o livro, inclusive eu fiz uma live com a advogada dela recentemente, com a Juliana Santoro. Ela me disse que a Elise leu o livro, que ela gostou do livro, porque inclusive revela traços do Marcos que nem ela conhecia. E ela faz uma contestação, que eu não tenho problema nenhum em tornar essa contestação pública, porque o livro crava que ela se prostituía desde os 15 anos de idade. Teve uma passagem ali, um recorte da vida dela, em que ela se prostituiu durante 37 dias. Não, durante 45 dias. 37 dias é a censura do livro da Suzane. E ela contesta. Ela disse: olha, isso não aconteceu. Eu, no próprio livro, eu já conto essa história, como ela teria se prostituído, com quem ela teria se prostituído, como ela foi resgatada da prostituição, porque ela, inclusive, era menor de idade.
como eu colhi muitos depoimentos, inclusive de conselheiras do Conselho Tutelar, que garante que ela estava em situação de prostituição com caminhoneiros em posto de combustível numas estradas do sul que vão ali para o Porto do Paranaguá, que é uma rota de prostituição infanto-juvenil, eu contei, mas aí no próprio livro já disse, olha, ela nega. Eu não abri mão, eu já sabia que ela negava porque o advogado dela tinha dito, mas o ex-namorado dela, na época, também achava que ela poderia ter se prostituído e eu banquei. Mas ela contesta. Mas eu entendo também por que ela contesta, porque indiretamente, assim como ela usou o livro, o seriado da Netflix para se comunicar com a filha, ela autorizou aos familiares dela, tia, avó, os advogados que colaboraram muito comigo também, ela autorizou que... Primeiro que eu procurei eles para dar entrevista, ela não podia dar porque ela tinha um contrato de exclusividade assinado com a Netflix. Sim, né? Mas também não fiz questão. Eu procurei só mesmo por obrigação profissional. Você tem que ouvir o outro lado, o biografado tem que saber o que você está escrevendo sobre ele e saber se ele quer ter voz. Se eles não tiverem voz numa biografia não autorizada, é melhor. Por quê? Porque senão eles vão começar a contestar tudo que você consegue de informação sobre eles. E a biografia não autorizada, ela acaba sendo interessante porque a fonte de informação não é o biografado, são as pessoas que estão em volta do biografado. Por isso que é não autorizado. Só que aí ela liberou todo mundo para falar comigo, inclusive os advogados que colaboraram muito. Então ela também usa o livro para se comunicar com a filha. Ela mandou 3 cartas para mim durante o processo de produção do livro. 2 cartas eram para mim, endereçada a mim, e uma carta era endereçada à filha, que ela queria que o livro publicasse. Essa carta, inclusive, está na íntegra no livro, lá no último capítulo. Que é uma carta, diga-se de passagem, belíssima. Um texto primoroso. Eu fiquei de cara. Nossa, eu já sabia como ela é inteligente, né? Não, tu sabia que os presos escrevem bem? Preso de muito tempo, que está lá há 10 anos, eles escrevem muito bem. Porque dentro do sistema penal de São Paulo tem um projeto que quanto mais livro eles leem, menos tempo eles ficam na cadeia. Tem remissão da pena. Sim, né? Cada 3 livros, 1 dia abate na pena. E eles têm que provar que lê, fazendo resenha. E vamos combinar uma coisa, que a gente que é jornalista, se você quiser escrever bem, escrever de forma fluente, se você quiser ter uma boa oratória, o que todo mundo manda fazer? Ler. Né? Então, quanto mais você lê, menos você escreve errado, mais claro fica o seu texto. E eles lá, que não falta para eles tempo para ler, então eles passam o dia lendo. Então, quando eles escrevem, tem uns presos lá que escrevem para mim, eles escrevem muito assim, na esperança que eu faça livro sobre eles. Olha só. E eu devolvo as cartas. Cara, tu escreve tão bem que você deveria escrever a sua própria biografia. Você recebeu muito pedido? Eu recebi. Tu sabe, tem uma coisa incrível que é o seguinte. Quando você entra na cadeia, para você entrar na cadeia para fazer uma entrevista, você tem que pedir permissão para o preso. O preso tem que querer te receber. Então você faz um pedido, o preso diz sim, eu levo esse pedido lá para justiça, para a juíza que executa a pena do preso, aí ela autoriza a minha entrada lá para falar com esse preso. Só que para eu entrar lá, eu tenho que levar uma cópia da minha identidade e um comprovante de residência. E isso vai anexado no processo de execução penal dele. Então o preso ele consulta o processo. Quando ele consulta lá e vê meu endereço, ele manda carta para mim. Pedindo livro, pedindo... Aí eles também sabem que eu sou jornalista, eles acham que uma vez um preso... Foi a pior bobagem que eu fiz na vida. Um preso me mandou uma carta dizendo assim, olha, o Daniel Cravinhos, ele estava no regime... Ele está no regime semiaberto, mas ele foi punido porque ele estava vendendo anabolizante dentro da cadeia. Ele foi punido e voltou para o fechado, porque abriram uma sindicância. Aí ele mandou isso uma carta. Aí eu peguei, fui pesquisar, liguei para o promotor, liguei para umas fontes que eu tinha dentro da penitenciária e eles confirmaram, realmente, ele voltou para o fechado. E eu fiz uma matéria, publiquei no site da revista Época. Daniel Cravinho cometeu uma infração. Esse preso ficou assim tão... Para ele, a matéria era dele. Assim, eu plaquei essa matéria no site da revista. Aí eles começaram a me mandar um monte de pauta lá de dentro. Olha, tá faltando água. Aqui no pavilhão dos números não sei o quê. Olha, teve um curto-circuito, não sei aonde.
Bom, e como você adiantou agora, várias pessoas ali da cadeia te procuram, né, para, como você falou ainda agora, para tentar ter uma voz. Sim. Né? Mas também você acaba atraindo curiosidades de outras pessoas. Recentemente, pesquisando aí, assistindo as tuas entrevistas, você falou uma coisa muito curiosa, que são de mulheres que estão tentando matar os seus maridos. Elas têm uma certa identificação com a Elise Matsunaga. Sim. Isso não é um pouco assustador, essas pessoas te procurarem? Elas procuram com qual finalidade? É para desabafar, para procurar um conselho? Como é que isso acontece? Tudo começou com uma entrevista, porque teve até uma que me escreveu hoje, ele falou assim, olha, você não está no seu lugar de fala, mas você fala sobre isso tão bem que eu te agradeço, não sei o quê. Tudo começou com uma entrevista que eu fiz com a advogada da Elise. Aí, quando você começa a falar sobre as motivações do crime da Elise, vem aquela pergunta que ela é doce na boca de todo mundo. Por que ela não se separou, já que ela vivia um relacionamento de abuso? Sempre recorrente. Por que ela não se separou? Por que ela deixou chegar onde chegou? E eu fiz essa pergunta. Porque só não separou. Né? Exatamente. Eu fazia muito essa pergunta. Só que aí, à medida que eu ia fazendo essas perguntas para as pessoas certas, como a advogada da Elise, que advoga para ela não só como uma defensora do direito, mas também como defende a Elise como mulher, porque ela entende as razões que fizeram a Elise cometer um crime hediondo como esse, eu comecei a fazer essa mesma pergunta para psicólogas forenses, para psicólogas especializadas em terapia de casal, desses casais que estão em conflito. E eu descobri, de tanto fazer essa pergunta e ouvir as respostas, que essa pergunta ela não é respondida de maneira muito fácil. Não existe essa pergunta, por que nos separa? No livro sobre Elise Matsunaga, o pai biológico da Elise, que se chama Walter Giacomini, ele era um homem extremamente violento. Então ele espancava a Elise na frente, ele espancava a mãe da Elise na frente da Elise quando ela era criança e depois se separou, se casou com uma mulher chamada Terezinha. Essa mulher ela me ajudou muito no livro. E aí eu fui perguntar, eu queria na verdade saber da vida do pai da Elise. Ela disse assim, olha, foi o homem mais violento que eu conheci em toda a minha vida. Esse homem me espancava de manhã, me espancava de tarde, me espancava de noite. Ele me chamava para transar, se eu fosse, ele me batia. Se eu dissesse não, ele me batia também. E a gota d'água foi um dia que ele me espancou enquanto eu estava amamentando a nossa bebê. Tipo assim, a menina só não caiu do meu colo porque eu me segurei nela, mas eu caí no chão atracada na menina. Aí eu fiz essa pergunta para ela, olha, mas por que você não se separou? Na apuração do livro, ela disse, olha, eu vou te contar por que eu não me separei. Quando eu resolvi me separar, que ele viu arrumando as malas, ele pegou, a gente morava numa casa de madeira, ele saiu da casa, trancou a casa toda pelo lado de fora, pegou um galão de gasolina, encharcou a madeira da casa e acendeu um palito de fósforo e falou, olha, se você for embora, eu vou tocar fogo nessa casa, vocês vão morrer carbonizados aí dentro. Então a mulher ficou com tanto medo que ela associou a separação à morte. E ela fala para mim, olha, ela falou para mim na época, e eu ia me separar, ia para onde? Por que é o erro dessa pergunta? Porque quando você pergunta, por que você não se separa, você, na verdade, está se pondo no lugar dessa pessoa. Porque eu me separaria, eu ia para casa da minha mãe, eu ia para casa de um amigo meu que poderia me acolher, mas a mulher que ela é vítima de abuso, ela não tem esse poder de escolha. A gente pode usar isso, a Elise Matsunaga, como exemplo. Ela ia se separar, ia para onde? Ela ia voltar para casa da mãe, sendo que a mãe, quando a Elise tinha 15 anos, foi estuprada pelo padrasto, a mãe revoltada deu um tapa na cara da Elise e mandou ela embora de casa. Como é que ela vai voltar para casa de parente? Então, isso assim, é uma situação que acaba sendo sim, um retrato do que acontece no país. Né? A mulher que ela é vítima de abuso, principalmente do abuso psicológico, porque, sem ficar comparando um abuso que eu nem acho correto, mas o abuso físico, ele te deixa uma sequela que fica muito clara. Tu vai ali numa delegacia lastimando o corpo de delito, tu tem ali uma prova de que tu foi vítima de violência doméstica. Mas um abuso psicológico, como a Elise sofria, a Elise nunca apanhou do Marcos. No dia que ela levou um tapa na cara
dada por ele foi o dia que ela o matou. Então ela sofria uma sequência de abuso psicológico que fazia com que ela, emocionalmente abalada, não conseguia nem planejar a vida. Porque quando você diz eu vou me mudar, você precisa ter um plano de vida. Não é uma coisa fácil de você ter. Então, assim, essas mulheres, elas vivem esse tipo de abuso e elas sempre são questionadas. Elas são questionadas, inclusive, quando você diz porque você não se separa, você está dizendo indiretamente assim, nossa, como você é imbecil, né? Porque você está nesse relacionamento. Tão fácil resolver esse problema, tão fácil né? resolver. A partir dessa entrevista com a advogada da Elise, eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres. Inclusive paraenses, né? Inclusive uma paraense, uma que tentou matar o marido 3 vezes com arma de fogo. É isso que eu queria saber. Elas desabafam isso pra ti com qual intuito? O que tu achas? É pra que você escreva a história delas? Ou é pra dizer, olha, eu sou capaz de fazer, eu me identifico com a personagem do teu livro? Elas dizem isso pra mim como uma ferramenta pra eu entender a Elise Matsunaga. Porque elas defendem a Elise. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou defensor da Elise. Eu tô contando pra você fato. Mulheres que querem matar o marido me procuram. Não é nem pedindo ajuda, não. Inclusive, tem mulheres que já estão separadas. Tem um caso de uma mulher aqui do Pará que ela tentou matar o marido 3 vezes com uma arma de fogo. Por quê? Porque todas as vezes que o marido chegava em casa, ele, bêbado, ele batia nela. Certo. Aí eu perguntei, mas por que a senhora quer matar o seu marido? Aí ele falou, olha, eu tenho 16 dentes na minha boca que eu mandei refazer no dentista porque ele quebrou tudo. O nariz que eu tenho aqui não é meu, o cirurgião plástico fez porque ele já tirou o meu nariz da cara. Aí o que ela fazia? Ele bebia, caía na cama, bêbado, ela pegava uma arma que o casal tinha em casa e apontava pra ele. Só que aí... Na hora H... Aí entra a Elise na história. Que aí eu, como jornalista, pergunto, por que a senhora não levou o plano adiante? Por conta dos meus filhos. Porque na hora que eu aponto a arma para a cabeça do meu marido, bêbado na cama, eu penso assim, eu não estou matando o meu marido, eu estou matando os pais do meu filho, dos meus filhos. Aí eu desisto. Por isso que a Elise Matsunaga, ela cita a Elise Matsunaga, por isso que a vida da Elise Matsunaga é uma desgraça, mesmo depois dela ter matado o marido, cumprido a pena dela, ganhando a liberdade, porque em 2022 ela vai migrar para o regime aberto. Mas ela vive uma outra saga, que é a busca pela filha. Porque quando você mata o seu marido, você tem filhos, você tem ainda uma outra dívida ali. Não é só dívida com a justiça, se você, dependendo da tua religião, dívida com a vida que tu tirou, é uma dívida com a filha dela. Tem uma história muito interessante no livro sobre Suzane von Richthofen, que é uma presa, que aliás o nome dela é Celeste, é uma presa simpaticíssima, super alto astral, uma mulher extremamente divertida. Ela matou o marido carbonizado, porque o marido abusava psicologicamente dela. Então teve um dia que ela não aguentou, ela tocou fogo no marido, o marido deitou, bêbado para variar, amarrou ele na cama e tocou fogo nele. Quando ela matou o marido carbonizado, um filho dela tinha 12, o outro tinha 14 anos. Só que ela jogou tanto álcool na cama que o fogo incendiou a casa inteira. Os filhos por pouco não morreram porque eles estavam trancados. Ela achava que ia tocar fogo só na cama e pronto. Não, tocou fogo na casa toda, os meninos quase morreram carbonizados porque estavam trancados no quarto. E aí ela foi presa. Eu conversei, ela já estava quase saindo, se bobear, ela já até saiu, que eu entrevistei ela em 2016. Aí eu comentando ali com ela sobre as consequências do crime, ela falou, olha, eu só estou arrependida de ter matado o meu marido por conta dos meus filhos. Porque assim, eu não queria que esse homem estivesse vivo. Eu continuo não querendo. Mas o que eu fiz, ele machucou muito mais os meus filhos do que ele próprio. Por quê? Aí ela foi presa com um garoto adolescente de 14 anos. Aí ela já estava presa há 10 anos quando o filho, pela primeira vez, procurou a mãe na cadeia.
Então ela achava, nossa, meu filho, será que meu filho me perdoou agora que ele é um adulto? Como tá meu filho, que eu não via meu filho nem por fotografia, não sei o quê. Quando o menino entrou lá, ela quase desmaiou de emoção, porque ela não via, já estava um homem feito. O filho dela não chamou ela de mãe e estava com um documento, uma procuração para ela assinar, para ele poder vender um terreno que estava em nome dela lá em Ribeirão Preto. Olha só. Ela pegou a assinatura, virou as costas e foi embora, não disse nada. Meu Deus. Então, é isso que faz as mulheres se identificarem com a Elise. Não é o crime. Tem todo um universo ali de desestrutura familiar, de drama, sabe? Dramas afetivos, laços familiares desestruturados. É isso que faz a Elise ter essa legião não de admiradoras, mas de mulheres que se identificam. Que o erro que eu acho é as pessoas se confundirem, principalmente quem não está inserido nesse universo de abuso, de relacionamento tóxico, é muito a pessoa ficar julgando do ponto de vista assim, você está humanizando, você está idolatrando. Não, ninguém está idolatrando nada. Humanizar, eu já acho esse termo muito complexo, porque o que é humanizar se nós somos humanos, né? Todos somos humanos. Exatamente. Então, eu acho que você dá luz, jogar luz em cima da personalidade dessas pessoas, eu acho interessante. Aliás, os Estados Unidos fazem isso muito bem. O FBI, ele tem um departamento forense formado por psicólogos que ele existe só para estudar a mente desses criminosos. E Ulisses, aproveitando, entrando nessa questão vamos dizer assim, do impacto que esses crimes muito famosos causam na sociedade, né? Desde que a Suzane von Richthofen foi presa, eu percebo que a imprensa acompanha rigorosamente todos as etapas, vamos dizer assim, da pena que ela vem cumprindo, né? Quando ela saiu pela primeira vez para uma saída temporária, quando ela progrediu, que foi quando passou no vestibular, quando teve um relacionamento na cadeia com uma outra presa, enfim. Acaba que recentemente eu li uma outra matéria falando que ela agora está fazendo, né, cursando universidade, né, e que ela seria uma celebridade. Sim. Né, na faculdade que ela cursa. E que esses casos, por exemplo, o caso da Elise, que, como você falou, você comentou com a gente aqui antes da gente começar, que sobre o primeiro contato que você teve que foi que te fez decidir escrever Matsunaga. sobre a Elise, né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso, até que ponto pessoas que cometem crimes assim muito famosos se tornam realmente essas celebridades que algumas pessoas apontam que a Suzane é hoje, que a Elise é hoje. Tem uma coisa também que é muito curiosa que eu aprendi pesquisando esses livros, é que elas são celebridades, porque elas aparecem na mídia o tempo inteiro. Mas o que atrai o público para essas mulheres é a proximidade que elas estão da gente. A Suzane von Richthofen, ela frequentava a melhor universidade de direito de São Paulo. Ela era uma menina da classe média alta. A mãe era uma psiquiatra conhecida. O pai era um engenheiro da DESA, que é a empresa de São Paulo que construiu todo o Rodoanel, que é o sistema viário mais importante da cidade. Era ligado ao PSDB, era ligado ao ex-governador Geraldo Alckmin. Então, assim, são pessoas que estão ali no nosso meio. A Elise Matsunaga era casada com um industrial que trabalhava numa das marcas de alimento mais conhecidas do país. 2 marcas, se tu for ver, que é a Yoki e a Kitano, que são conhecidíssimas. Então, querendo ou não, tá tudo próximo da gente. São pessoas que circulavam na mesma sociedade que a gente circula. Quando elas cometem um crime, que você joga a atenção da mídia sobre elas, isso vai criando ali um novelo sem fim. A vida da Suzane virou uma novela. E uma vez eu até falei pra ela que a mídia nunca vai me deixar em paz. Eu falei, vai, o dia que... Agora, eu vou te dizer uma coisa. Elas se alimentam disso. Sim. Né? Não fica... Tem uma simbiose, assim. Não fica achando que elas não querem. Apesar da Suzane sair correndo,
dos holofotes lá na hora que ela sai da cadeia, mas você vê que ela sai maquiada, ela sai com o cabelo escovado, ela muda o tom de loiro para poder aparecer na mídia bonita. A Elise Matsunaga sai segurando o cartaz, minha filha, vou te amar além da vida. Ou seja, elas se aproveitam elas disso. Elas já sabem que vai haver câmeras, né? Que a imprensa vai estar lá. Sim, elas se arrumam para isso. Inclusive, tem uma história muito engraçada que teve uma saidinha da Suzane em 2018. 2018 foi ano de Copa, né? Uhum. Teve uma saidinha em 2018 da Suzane que o calendário de saída já está assim do ano inteiro. Porque sempre datas festivas. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães, inclusive, Páscoa. Só fazendo um parênteses, algumas pessoas questionam por Sim, que a Elise sai no Dia das Mães. E por né, que o Nardone sai no Dia das Crianças. Né? Mas tem até uma explicação que eu não sei nem se vale jurídica, a pena. Tem uma explicação. Tem uma explicação que eles têm que sair em data festiva, porque eles mataram pessoas da própria família e estão voltando para o seio da sociedade, então eles precisam conviver com a família e datas festivas é o melhor para eles reintegrarem a família. Enfim, é polêmico. Uhum. Aí, por conta da Copa do Mundo, ia ter um jogo do Brasil no dia que a Suzane, que todos os presos iam sair, então eles anteciparam o dia. Era tipo era uma terça e eles anteciparam para uma segunda-feira, só que tinha por conta do jogo do Brasil. E eu só soube porque um parente de um preso me avisou. Eles não avisaram a mídia. E eu estava pesquisando o livro. A Suzane vai sair agora um dia antes, na segunda, não é na terça. E eu fui para lá. Todas as vezes que eu ia, estava o cinegrafista de todas as emissoras de TV lá. Só que nesse dia eu fui, tava só eu. Não tinha ninguém. Aí a Suzane abriu o portão, saiu de lá toda arrumada. Ela olhou para um lado assim, olhou para o outro, ela falou, ai, cadê todo mundo? Ou seja, ela conta com isso. Ela conta, não fica achando que ela... Porque tem um outro detalhe, o preso, não estou nem falando da Suzane, estou falando da comunidade prisional de forma geral. Esses presos de Tremembé, tá? Esse é senão aí todo mundo vai começar, no Pará não é assim, em Brasília não é assim, eu estou falando de Tremembé, que é onde se concentra o meu estudo. Os presos de Tremembé, eles cometeram um crime contra a vida de familiares e os familiares abandonam. Se você matar seu pai e sua mãe, você não vai receber visita de ninguém. Você corta, é uma poda na genealógica assim no tronco. No caso deles, eles começam a se alimentar, a vida deles começa a ser alimentada dessas coisas, de mídia, eles querem dar entrevista, eles querem contar a vida deles para tornar pública, porque eles saem com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Só com a rua para andar. Eu já entrevistei 3 presos masculinos de Tremembé, que eles saem da cadeia, eles ficam sentados na calçada. Não tem para onde ir. Nossa. Não tem para onde ir, não tem como nem pegar. Que ainda tem um detalhe, esses presídios, eles são muito afastados, eles não são... Que nem aqui em Belém, que nem sei se ainda tem, mas tinha um presídio no meio, no centro da cidade. Que hoje é o Polo Joalheiro, antigamente tinha. Sim, quando eu morava aqui tinha esse presídio. Mas ainda tem um que é um feminino ali no Coqueiro. Sim, no conjunto satélite, né? Sim, ainda funciona. Então, aquilo ali, a pessoa sai ali mesmo naquele bairro. Passou ônibus ali. Passou ônibus na porta. Lá em Tremembé, não. É bem afastado, assim, tipo... E eles não moram... porque tem um princípio da lei de execução penal que ela diz que o preso tem que cumprir pena na cidade de domicílio da família para poder continuar ali. O processo de ressocialização passa por esse acolhimento familiar. Só que em São Paulo não tem isso. Por exemplo, se tu cometer um crime e for de uma facção, tu vai para aquele complexo lá de Presidente Venceslau, Presidente Prudente, que é a 300 quilômetros. E no caso da Suzane, ela ficava em Tremembé e a família que acolhia em Angatuba era assim os polos extremos do estado, com São Paulo aqui no meio, assim, era um negócio. É complicado mesmo. A gente falou ainda agora, né, que elas não se importam de ter a vida exposta. Pelo contrário, isso elas têm até um certo ganho. O Richthofen foi recebida ali pelo Gugu Liberato, né, há uns anos atrás, recebeu dinheiro por conta daquela entrevista. A Elise ganhou notoriedade da sua vida pessoal por conta da série.
Mas muitas pessoas criticam que essas pessoas estão se tornando celebridade. Você, inclusive, já comentou que recebe críticas. Porque as pessoas falam, por que falam das assassinas, não falam, por exemplo... De heroínas, né? Das heroínas, da que salvou a criança do incêndio, da que superou as superações, né? Quanto a isso, o que você acha, essas críticas? Como é que você enxerga essas críticas? Eu vou te falar eu vou responder essa crítica. Quando eu trabalhava, eu não sei como é hoje, tá? Porque eu nem acompanho a imprensa local aqui, mas na época que eu trabalhava aqui em Belém, eu trabalhei na província do Pará, eu trabalhei aqui no Liberal. Esses jornais, eles tinham editoria de polícia. E era uma editoria que, se tu espremesse, saía sangue. Inclusive, era comum publicar, inclusive, foto de cadáveres, assim, ensanguentados, esquartejados nesses jornais. E nós éramos muito alvo de críticas nessa época. Agora, o que eu acho interessante é que quanto mais se criticava, mais se consumia. Sim. Que aí responde essa pergunta: por que tu não escreve livro sobre a heroína que salvou as crianças lá e morreu? Porque não tem público para ler. Porque o livro, por incrível que pareça, assim como o jornal, eles são produtos comerciais, eles precisam de venda para sobreviver. E o livro é a mesma coisa. Tipo, o público, a audiência, ela quer os criminosos. Eles querem... Esses crimes, eles são apresentados feito folhetim. A Suzanne von Richthofen, ela matou os pais para viver um romance com o namorado. Porque ela dizia que os pais... que ela vivia um romance proibido porque os pais não aprovavam, né? Por conta da diferença social. Tu quer uma sinopse de novela melhor do que essa? A Elise Matsunaga, ela era prostituta, se casou com um empresário e teve momentos de felicidade porque ele a levava para conhecer o mundo. Tomavam vinhos de $25.000. Tu quer um folhetim melhor do que esse? A Linda Mulher é basicamente isso, o filme da Julia Roberts. Então as pessoas, elas se identificam com a história folhetinesca, aquela história mesmo de enredo de novela. E, infelizmente, essas heroínas aí, elas não têm os conflitos que essas mulheres têm. Eu adoraria escrever um livro desse, mas se na ponta de lá tivesse gente para consumir, né? E ouvimos dizer que você já tem um terceiro livro aí engatilhado, é verdade? Sim, é uma trilogia, na verdade, Mulheres Assassinas. Eu queria até aproveitar e falar dessa trilogia, que tem um perfil no Instagram chamado Mulheres Assassinas, em que a gente tem fotos, tem documentos, tem vídeos da Elise Matsunaga, tem a confissão da Elise Matsunaga em vídeo, tem os vídeos das saidinhas da Suzane. No Instagram, Mulheres Assassinas. O terceiro da trilogia é A Flor de Lis, que é um livro que vai se chamar Flor de Lis, Deputada, Pastora e Assassina. Mas esse livro ainda está em processo de pesquisa. Eu estou adiantando a pesquisa dele porque ele tem que ser lançado ano que vem, mas eu tenho que esperar o julgamento, que ela nem foi julgada, ela já foi denunciada pelo Ministério Público, foi pronunciada... Ela já foi presa? Já, ela está presa. Tá presa, né? Ela já foi investigada, ela já foi indiciada, ela já foi denunciada pelo Ministério Público à Justiça, a Justiça já pronunciou, ou seja, já vai constituir o Tribunal do Júri para julgar, mas enquanto ela não sentar no banco dos réus, eu não posso chamar ela nem de assassina, ela é uma acusada de assassinato. Depois da sentença, que aí a minha pesquisa já vai estar bem adiantada, aí sim eu posso chamá-la de assassina. Só para completar, viu, Giza, né? Pulando aqui, porque na verdade era essa a pergunta que eu ia fazer agora, e aí eu engatei essa porque Fica a gente acabaram. Bom, só pegando o gancho da questão do sangue, né? Do que as pessoas gostam mesmo, Sim. né? Desse tipo de história. Você falou numa entrevista recente que o esquartejamento diz muito mais sobre a Elisa do que o tiro. Eu queria que você explicasse melhor o que você quer dizer com essa frase. Tá. Eu vou aproveitar também esse teu gancho aí para reforçar para quem está nos vendo, assim, eu sou jornalista, então eu não faço análise da minha cabeça. Eu tive acesso aos laudos psiquiátricos, porque quando um preso em São Paulo... eu friso que é em São Paulo porque eu não conheço e às vezes muda de um estado para o outro. Sim. Em São Paulo, quando um preso mata um membro da própria família com muita crueldade, quando ele está começando a migrar para regimes mais brandos de prisão, eles são submetidos a exames.
Por quê? Porque se ela matou o marido e a outra matou o pai e a mãe, a justiça precisa saber o que passa na cabeça dessas mulheres. Se elas podem voltar, né, a conviver. E se outra coisa, a prisão existe para ela se ressocializar. E faz parte desse processo o arrependimento. Se ela não está arrependida, ela não sai da cadeia. Aliás, a Suzane e o Daniel cometeram o mesmo crime, receberam praticamente a mesma pena, mas o Daniel está solto tem quase 4 anos e a Suzane não consegue porque ela não prova para a justiça que está arrependida. Nossa. E o que faz ela cair nesse crivo da falta de arrependimento são exames feitos com psicólogo. Que não é chegar lá... Especialista, né? Sim, não é chegar lá, tá arrependida? Tô, então pode ir embora. Não, tá arrependida? Tô. Então vamos aqui fazer um exame para ver se realmente você tá arrependida. A Elise, ela demonstra que ela tá arrependida de ter matado o marido, mas ela não se arrepende... Aliás, perdão. Ela não se arrepende de ter matado com tiro, mas ela se arrepende do esquartejamento em função de toda a repercussão que o esquartejamento teve. O que esses laudos dizem, que é o que eu acabo reproduzindo nas entrevistas que eu falo, que eu dou sobre o livro. A Elise Matsunaga, ela deu um tiro num ímpeto, que aliás, como você foi ali na delegacia, tem um monte de pessoas que deram um tiro na outra ali por motivos passionais. Até aí, a gente consegue entender por conta do número de mulheres que atiram em maridos que tu vai indo nas delegacias. No entanto, quando ela decide esquartejar o marido, ela passa para um outro... Esconder, né? Forjar, né? Não, é mais assim, é a brutalidade do esquartejamento. O esquartejamento é um crime, assim, indescritível. A pessoa, para esquartejar um marido, um membro da família, ele precisa abrir mão, assim, abrir mão do altruísmo, abrir mão de sentimentos básicos. Porque, primeiro que é uma empreitada que durou 6 horas. Então, tu pensa no seguinte, na primeira parte... 6 horas. Ela começou esquartejando o joelho, separando a tíbia do fêmur. Só ali ela levou 1 hora, porque ela ficava cortando com precisão de técnica de enfermagem. Só ali ela já deveria estar emocionalmente tão abalada que ela poderia simplesmente parar por ali. Mas não, ela teve a frieza de continuar o esquartejamento. Com a filha no quarto ao lado. Com a filha no quarto ao lado. Tem um momento ali que ela está no meio do esquartejamento, que ela está separando a cintura, que é um corte que os legistas até hoje não acreditam como aquilo foi feito, porque ela faz um corte na cintura, na costa da cueca do marido, e preserva todas as vísceras, que inclusive os legistas entendem por que ela faz corte nas juntas, e no joelho, aqui nos ombros, aqui no pescoço, mas na cintura, na altura do umbigo, é uma coisa assim surreal. E ela consegue fazer um corte preservando todas as vísceras, porque ela só corta a pele e rompe a coluna vertebral, que é onde ela diz lá nos exames com os psicólogos que ela tem que dizer como ela lida com o crime que ela cometeu. Ela diz, inclusive, que foi a parte mais difícil, que foi seccionar a coluna. Ela levou 3 horas, pensou em desistir. Nesse momento, a babá bate na porta para dizer que a filha está com fome. Aí ela lava as mãos, ela vai lá, faz uma papinha para a menina, dá a papinha para a menina e volta para terminar o serviço. Então isso faz dela assim um criminoso assim que tá... Eu acho, inclusive, que distancia até de uma criminosa como a Suzane, por exemplo. Porque por mais que a Suzane seja perversa, tenha tido a frieza de planejar o crime, ela não teve coragem de executar. Aí essa teve. Depois ela embalou o corpo em saco plástico. Ela distribuiu nas 3 malas, jogou, fez uma desova. E depois tem uma outra coisa incrível, é que mesmo depois dela ter feito algo tão horrendo, ela se comporta como se ela não tivesse feito nada. Ela sai para desovar o corpo do marido no domingo de manhã e ela volta no iniciozinho da tarde, ela toma um café, almoça, segundo o relato das empregadas da casa, na maior naturalidade possível.
Tanto que uma das empregadas, ela diz assim, olha, eu preciso que você troque a roupa de cama. Aí a empregada vai lá, a arrumadeira vai lá e volta, olha, eu acho que não precisa trocar porque parece que ninguém dormiu na sua cama. E ela diz assim, não, ninguém dormiu, mas eu quero que troque por conta da poeira. Ou seja... E aí as empregadas começam a sentir falta do Marcos. O Marcos vem almoçar, ela diz, não, ele não vem almoçar. Numa naturalidade, assim, que nem parecia que ela tinha feito algo assim tão horrendo. E a gente sai um pouco da Elise e vai para a Suzane agora, porque tem duas coisas que foram bem comentadas na época, que a Suzane é uma sedutora. É aquela mulher que consegue dobrar qualquer pessoa, né? E no livro você comenta, inclusive, que ela, por conta dessa sedução, ela conseguiu se safar de uma tentativa de assassinato. Sim. Essa sedução foi com a... Ela alega Na verdade, que... foi a vida toda dela... Foi a sedução ali da dele. Sim, a Suzane... Mas ela diz que foi assediada lá dentro. Não, imagina. Ela foi assediada, mas ela foi assediada e ela capitaliza isso a favor dela. Mas como é que funcionou isso? Ela foi assediada de fato ou foi uma mentira? Sim, não, ela foi assediada de fato. A vida da Suzane, ela seduziu o namorado para matar os pais dela. Então a vida de sedutora dela começa ali. Ela seduziu o namorado para matar os pais. Aí depois que ela é presa, ela seduz. É bom deixar claro que quando eu falo na sedução da Suzane, não é aquela sedução necessariamente sexual. Né? Se você entrar numa loja chique, no shopping, para comprar uma roupa, a vendedora ela vai tentar te seduzir com o objetivo de vender. Tu pode vestir uma roupa, a roupa tá horrível, ela vai dizer que tá linda. Persuadir, né? Então ela tem isso. Se você for pra balada com essa roupa, você vai arrasar. Tá te seduzindo, tá te cortejando. Então, na cadeia, logo que ela foi presa, ela com muito medo de morrer, porque ela foi perseguida por uma presa satânica, chamada Maria Bonita, em que essa presa, inclusive, ela era do PCC. No primeiro banho de sol da Suzane, essa presa disse, olha... Eu sou emissária do diabo e como tu matou teu pai e tua mãe, o diabo tá esperando a tua alma. Só que ele não quer esperar você morrer. Ele me mandou aqui para te matar porque ele tá com pressa. Ela ainda avisou. Ainda avisou. Aí a Suzane ficou apavorada porque estava debutando na cadeia e fez amizade com uma carcereira. Então, como uma forma, olha, seduziu ali para fazer amizade mesmo. Até para você fazer uma amizade, tu tem que ter um componente. Aliás, a sedução está ali no teu dia a dia, se tu for ver. É verdade. Ela está inerente, só que ela tem isso potencializado e ela faz isso com interesses escusos. Aí ela foi na carcereira. Foi na carcereira e num médico também. Nesse médico ela queria pegar o médico. Ficar com ele. Queria ficar com ele para ter uma proteção ali. Porque se tem um personagem dentro de uma prisão que é respeitado e muito querido, até pelas facções adversas, é o médico. É o médico, na hora que dá um BO ali no ferimento, é na mão dele que tu vai parar. E ela conseguiu seduzir o médico? Conseguiu seduzir o médico, mas na hora que ela tentou dar um beijo no médico, ela foi rejeitada porque o médico é gay. Aí, ou seja, mas mesmo assim foram esses dois personagens que ela seduziu que livrou ela de uma rebelião que essas mulheres do PCC fizeram para assassiná-la. O médico, ele soube da rebelião bem antes, porque ele era bem relacionado, e ele disse, olha, vai ter uma rebelião, elas vão te matar, mas aí a carcereira e o médico decidiram, tu te esconde nesse armário de ferro, que tem um armário dentro da cadeia, que é muito na enfermaria, que é onde tem seringas, bisturi, como são materiais que os presos não podem ter acesso, eles ficam guardados no armário, que é uma espécie de cofre. Parece aqueles armário, cofre forte de banco. Sim. Colocaram a Suzane lá dentro. Quando tiver essa rebelião, toma a chave, entra, te tranca aqui dentro. Tanto que as presas descobrem que ela está lá e tentam arrombar o armário para assassinar a Suzane. Então ela acaba sendo livrada, ela se salva dessa rebelião. Aí ela vai para uma outra penitenciária. Ela consegue a transferência. Consegue a transferência por conta da rebelião. As presas disseram que uma das pautas da rebelião era matar a Suzane. E a Suzane, ela tem contra ela ainda que o tipo de crime que ela cometeu não é aceito pela comunidade carcerária. Sim, eles têm mais leis, né? Sim, eles têm leis próprias, inclusive com o Tribunal do Crime, que executa os presos. Eles não perdoam pedófilos, estupradores, sequestrador que pegou o dinheiro do resgate e matou o refém, quem mata o pai, quem mata a mãe, quem mata o filho. E agora eles incluíram nesse rol o feminicídio.
Eles não aceitam. Então a Suzane, toda vez que muda de cadeia, ela vai com essa sentença pendurada no pescoço. Se você matou seus pais, você vai morrer. Para ela se livrar na segunda penitenciária, ela seduziu a diretora do presídio. Aí ela teve um envolvimento emocional com a diretora. A diretora deixava ela frequentar o gabinete dela, tinha uma sala com computador ligada na internet. A Suzane passava lá vendo notícias em site de informação. Criou um perfil no Orkut, na época que tinha o Orkut. Aí descobriram essas regalias, transferiram ela acabou sendo julgada também ali em 2006. Aí, com a sentença e mais a descoberta dessas regalias, ela foi transferida para Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, ela se deparou de novo com a presa satânica. Só que o complexo de Ribeirão Preto, ele é bem grande, assim, ela estava numa ala, ela estava numa outra, inclusive elas nem faziam banho de sol no mesmo pátio. Para sorte da Suzane. Mas aí teve lá uma revista, uma revista geral, que começaram a tirar as presas em fila indiana e elas se cruzam. Nisso que a Suzane e essa presa satânica se cruzam, a presa volta a ameaçar. Fala, olha, não fica esperando, não fica achando que o diabo desistiu de você, não. Aí a Suzane já começou até a rir, mas como é que agora que tu vai? Tu tá numa ala, eu tô na outra. Aí ela falou, não, senhora. Não fica achando que o diabo fica só em mim. Tem 6 presas junto com você na sua cela. É a fulana, beltrana, ciclana, deu o nome de todas elas. À noite, quando tu dormir, o diabo vai sair do meu corpo, vai entrar no corpo de uma delas e elas vão te engasgar de madrugada e tu vai morrer. Nesse meio tempo que essas ameaças voltaram, tinha um promotor, o promotor que executa a pena das presas desse presídio de Ribeirão Preto e ainda era corregedor dos presídios. Ou seja, o cara era super importante. Super importante. Ele chavecava, ele tinha o hábito de chavecar as presas. Quando a Suzane chegou lá, ele chavecou a Suzane. Só que aí a Suzane aproveitou a ameaça dessa presa e foi lá com esse promotor. Aí ela falou assim, olha, eu tô sendo ameaçada, não sei o quê, eu preciso ser transferida daqui. O promotor fala assim, olha, eu até consigo uma transferência, mas só se você der um beijo na minha boca. Aí ela fala, sério? Eu falo, então tá, então eu quero. Aí o promotor já queria dar um beijo nela e falou, não, primeiro me transfira, depois eu te dou um beijo. Aí o promotor fez a transferência, que quem dá a transferência, na verdade, é o juiz, o promotor pede. Ele fez o pedido, mostrou para ela, olha, vem aqui, que ele mandava te chamar ela da cadeia. Cada vez que ela encontrava com ele, era um deslocamento de preso da penitenciária para o Ministério Público. Tem todo um protocolo, algema, policial acompanhando. Chamou de novo, olha, tá aqui a tua transferência. Aí a Suzane olhou, não, mas não tá assinada. Depois que o senhor assinar, eu dou o beijinho. Tudo isso por um beijo. Por um beijo, o promotor sim, né? E ela pela vida dela. Pela vida dela, mas tu tá vendo como ela joga para poder, ela tava ali lutando pela vida dela. Inclusive, eu costumo dizer que se a Suzane não fosse extremamente sedutora, manipuladora... Ela já teria morrido. Ela teria morrido. Ela teria morrido lá na rebelião. Aí esse promotor, quando consegue a transferência para ela, que aí ele vai cobrar a dívida dela... chama ela de novo lá e diz assim, não, ele monta lá uma espécie de boate no gabinete dele, leva música, leva luz colorida. E aí ele fala, olha, agora que a tua transferência saiu, eu vim aqui para você pagar a sua dívida. Ela disse, não, eu vou pagar a dívida, mas eu vou primeiro ao banheiro. Onde é o banheiro? Ele fala, abre a porta, vira à direita e segue no corredor a última porta. Ela foi lá, só que ela vira pro lado errado e ela pergunta para um funcionário lá, onde é a corregedoria? Foi lá no outro corregedor e denunciou, olha, quero registrar uma denúncia de assédio. Resultado, promotor foi punido com uma suspensão de 20 dias, que para um promotor de justiça isso é um vexame, tu ser punido com suspensão. Perdeu o casamento dele. O curioso é que quando eu estava fazendo o livro, eu liguei para ele. Falei, olha, estou fazendo o livro e tal, vou colocar a sua história, queria saber se o senhor tem alguma coisa a dizer. É sobre quem mesmo? Sobre a Suzane. Olha, eu quero ouvir falar do diabo, não quero ouvir falar dessa mulher. Pô. Ele não faz o link com a presa satânica. Não é?
Bom, foram muitas informações, mas para você continuar sabendo com detalhes... a gente não pode contar tudo, né? Senão... Trocamos muitas ideias aqui hoje com o Ulisses Campbell. Você vai assistir na íntegra essa entrevista aqui no nosso canal no YouTube, mas lembrando que quinta-feira, às 18h30, né? Dia 27, dia 28. 28 de outubro, a partir das 18h30, você pode comprar o seu livro lá e levar para autografar. Sim. E se você já tiver o livro, pode levar para autografar. Sim, pode levar. E também, se você quiser, no perfil Mulheres Assassinas no Instagram, toda quinta-feira a gente faz um sorteio do livro sobre Elise Matsunaga. Então, quem está morando no interior, que não pode vir, que por qualquer motivo também não pode comparecer lá, a gente faz sorteio toda quinta-feira. E vamos ficar aguardando o terceiro volume, né, da trilogia. Isso, Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas, com Ulisses Campbell. Ulisses, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí nas biografias. E quando você voltar, que aqui você já volte com as novidades. Já vem preparado para dar outra entrevista aí sobre o terceiro Pode deixar. livro. Encerramos aqui a entrevista com Ulisses Campbell. Para você acessar na íntegra, acesse o portal oliberal.com.